Não estou dizendo que todas as pessoas negras precisam ser veganas. Estou dizendo que o veganismo é possível. Ser vegano não é sobre comprar produtos caros. Pode ser, se você tiver condições. Mas também pode ser sobre aprender a ir na feira quando ela estiver acabando e comprar vegetais por preços baixos. Esse episódio conta com o apoio da Rinza, uma marca de calçados veganos muito legal. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, Rinza, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 64, Veganismo Popular com Luciene Santos, a Sapa Vegana. Uhul! Vou mandar um uhul porque, olha, a gente já recebeu reclamações através do saque que a gente não tem mais uhul. As pessoas vão pegar, a gente tá 2 anos fazendo uhul toda semana, minha gente. Mas tudo bem, teremos uhul sempre que possível. E hoje o uhul foi de verdade, foi com empolgação, porque a gente tá feliz demais com a convidada de hoje. Essa semana eu vi lá no Twitter que o perfil da Lu no Instagram completou 20 mil seguidores. Além de mais de 10 mil no Twitter. Então, se você está ouvindo esse podcast e você não acompanha Sapa Vegana no Twitter e no Instagram, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, vai lá primeiro. E eu acho que eu conheci primeiro, depois eu abri conta como conheceu. Pelo Twitter mesmo, comecei a ver uns... Como é que chama no Twitter, gente? A tia... Fio? Não fio, alguém que retweet. A tia, né? A tia do Twitter, uns retweets. E aí falei, olha, que interessante, que legal. Gosto do nome, Sapa Vegana já é legal. Eu comecei a seguir só pelo nome. Sapa, será que é sapa de sapatão? Será que é sapa de sapo? De primeira, né? E aí os dois eu amaria, porque, né, sapa é legal, mas sapa é legal demais. E o conteúdo muito massa, umas receitas massa, uns pratos legais e principalmente questionamentos, reflexões que batem muito com o que a gente sempre fala aqui, que a gente traz. Mas como a gente tem poucas, né, representantes em destaque aí desse veganismo na internet, que a gente vê tanto, falando de um veganismo representando... tantas outras causas e falando de um veganismo acessível, popular, falando em como fazer um prato com pouca grana, trabalhando, estudando e foge um pouco dessas influencers que estão num lugar muito tranquilo de passar receitinha com produtos caros e focando muito no mercado, coisas que a gente sempre fala aqui. Então a gente tá muito feliz, tô emocionada mesmo. Lu, muito bem-vinda, muito legal te conhecer. Obrigada, olá! É muito bom quando a gente extrapola, a gente ama fazer esses encontros presenciais, porque gravar podcast à distância é legal, mas poder encontrar, né, alguém que a gente já conversa ou já admira pela internet é bom demais. Então, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você. Um pouquinho da sua história. Você chegou no Twitter com esses tantos seguidores, falando sobre veganismo. Tá bom. Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu tenho 25 anos, moro no Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. Sou estudante de Direito pelo ProUni e sou estagiária. Aí, como elas disseram, tenho um Instagram e o Twitter. Também tenho no Facebook a página Sapa Vegana. E a minha história... Eita, vocês vão chorar, aquelas... Não, sobre o veganismo... Eu comecei a falar de comida mesmo. E daí, como elas mesmo falaram, eu percebi que a gente precisa de mais pessoas falando além da comida no veganismo, né? Além dos pratos bonitos. E agora falando de várias coisas. E isso atraiu muita gente, porque realmente as pessoas sentem essa falta de um veganismo que pense em outras causas. E como é que você virou vegana? Então, há uns 2 anos, eu acordei, assisti um documentário, um vídeo no Facebook, que eu não vou lembrar o nome agora, e sobre abate de animais. E eu vi aquilo e eu fiquei muito chocada. Aí depois daquele eu vi vários, assim, no mesmo dia, levantei da minha cama e tirei tudo que tinha de origem animal da minha casa. E desde então, não como mais nada, e nem uso, enfim. Bem ousada, bem rápida. Foi bem radical quando vocês falam, né? A gente precisa saber que vídeo foi esse pra compartilhar. Mágico. Mas na real, eu falo isso brincando, não importa qual vídeo, porque existem muitos desses vídeos que são as imagens do que acontece mesmo na indústria, não é nada de muito produzido, muito especial. É um vídeo do abate. Eu acho que é o momento em que toca, né? Exatamente, é quando você está aberto naquele momento, realmente. Não, eu não sei você, mas eu fugia desses vídeos. Se começava alguma coisa nesse sentido no Facebook, eu já fechava e já não via. Então, quando a gente tá aberto e se propõe a ver e saber que aquilo ali não é
uma representação ou um caso isolado, aquilo é a prática, né? Aquilo é o que acontece e aquilo está relacionado com aquilo que está no nosso prato. Não tem como não tocar, né? Pode naquele momento não despertar uma mudança, porque, né, como a gente fala, tem várias etapas que às vezes a gente passa até ter uma mudança, que às vezes ela é rápida, às vezes ela é mais gradual, mas acho que foi o seu momento ali de chave que virou. Pra mim também foi assim, mas foi com o Cowspiracy. Também não tive transição, não fui parando aos poucos. E o que você acha que pra você funcionou essa coisa meio papum assim? Pra mim, eu acho que o que me faltava era isso, porque na época eu me relacionava com uma pessoa vegetariana e aí eu fazia umas piadas, mas hoje eu sei que eu fazia essas piadas porque eu me sentia culpada, porque eu sabia que eu dava errado. E daí eu fazia aquelas piadas idiotas que hoje a gente cansa de ouvir. Sim. E eu acho que faltava isso, faltava eu ver, sabe? Porque eu sabia que acontecia, mas como você disse, como muita gente já me disse, tem gente que fala, não me fala, ou eu não quero ver, porque eu sei que se eu ver vai me afetar e eu vou querer parar. Então eu tinha isso, eu não tinha visto ainda. Quando eu vi, já era. Eu falei, não vou ser irresponsável dessa forma, não vou apoiar isso. Parei. Legal. E o perfil, a Sapa Vegana, sempre foi Sapa Vegana ou foi uma coisa que veio de repente, assim, também? Sempre foi Sapa Vegana. Depois, eu acho que uns 5, 6 meses de veganismo. Sempre que eu fazia receita, eu postava nas minhas redes pessoais e eu via o retorno da galera. Sempre pedia, me passa receita, mesmo a galera que não era vegana. E daí, eu falei, por que não, concentrar essas pessoas numa página? Aí eu fui lá e fiz um Insta Sapa Vegana. Eu pensei em vários outros nomes, assim, mas aí do nada, nem sei como surgiu. Eu falei, Sapa Vegana. E a minha amiga falou, é isso, amiga, é isso, e é isso. Muito bom. E aí a galera foi chegando. Sim, então, no começo eram só meus amigos que me seguiam, assim, a galera do meu Facebook, a galera que trabalhava comigo. E daí eu dei uma entrevista pra um site, aí uma galera foi aparecendo por causa da entrevista. E depois um amigo foi marcando o outro, muita sapatão me segue, então, marcava a crush marcava outra pessoa. E aí foi crescendo depois de eu falar algumas coisas, alguns fios no Twitter também chamou a atenção das pessoas. E aí a página tem crescido aí bastante. Legal. E essa coisa do crescimento é muito legal ver, porque, como eu falei um pouquinho no começo, a gente, quando se torna vegano, e se você se tornou vegano nessa leva recente de muito desse mundo da internet, onde você vai buscar informação, receita, sobre nutrição ou sobre teoria mesmo, a gente vai pra internet. E aí os primeiros canais que a gente encontra, tanto canais de YouTube quanto perfis, Instagram, Twitter, tem um padrão, né, da galera que tá representando na internet, que é um padrão mulher, maioria, mais branca, muitas vezes com uma pegada fitness, uma coisa de valorização da coisa do corpo, veganismo como cartão de visita, porque se você tornar vegano é pelos animais, mas olha o que você ganha de brinde, esse corpo maravilhoso, essa pele, esse cabelo. E aí eu sempre falo isso aqui, quando eu me tornei vegana, eu caí muito nisso, muito porque eu vim de uma realidade que, apesar de, pra mim também ser uma coisa que eu não tinha acesso, tinha um pouco mais. Então eu me esforçava pra conseguir chegar. E coisas, por exemplo, que já estavam bem resolvidas na minha vida, como a questão do corpo, da autoestima, começou a ser gatilho de novo pra eu falar, porra, mas eu virei vegana e eu não tô emagrecendo igual essas meninas, eu não tô... e não só a questão de emagrecer, uma venda de uma saúde infinita, assim, uma disposição. A voz já tá sempre boa. Pois é. Você vai pro carnaval, sua voz vai continuar boa. E aí eu comecei a não conseguir alcançar essas coisas, né? E isso pra mim, que sou uma mulher branca, naquele momento eu tava trabalhando, então tinha uma graninha do VR pra comprar os Goldberry, porque eu achava que tinha que comprar, Psyllium, tâmaras, e aí eu corri atrás pra poder fazer. Então, pra mim, já foi um choque. Eu imagino, se você passou por isso, ou muita gente que deve se identificar com o seu perfil, foi porque passou por esse primeiro choque. Você chegou a acompanhar esses perfis e falar, meu Deus, talvez esse movimento não seja pra mim? Então, antes de eu me tornar vegana, essa era a visão que eu tinha. Porque quando eu via no Facebook, eu via os negócios reais. Bolsa vegana, R$400. Meu aluguel. Não tem a menor condição. E aí eu sempre reproduzia aquele discurso de que é caro, porque o que eu via era justamente o que você falou. A primeira coisa que a gente tem acesso na internet é essa galera que tem dinheiro falando de coisas veganas, de comidas veganas, de ingredientes caros. Aí quando eu assisti o documentário que eu falei, ok, não vou comer animais, o que eu vou fazer porque eu não tenho dinheiro pra tâmaras? E aí eu fui descobrindo grupos no Facebook, assim, eu fui pesquisando de grupos acessíveis, de receitas acessíveis, e aí eu conheci esse mundo do veganismo acessível. Então, quando eu comecei, já foi por ele. Antes
a minha visão de que era cara, e era um dos motivos pra eu não ter começado. Ah, entendi. Você já conhecia esse mundo antes? Porque pra mim foi tudo uma surpresa. Eu já acompanhava grupos de Facebook, eu acompanhava. Mas eu não conhecia as influencers, eu não tinha esse mundo do Instagram. Acho que tava muito novo o Instagram também, né? Também não. Eu sabia por cima, assim, tipo, eu via receitas X com pistache, não sei qual é o valor do pistache, mas é um negócio muito que alto. É muito alto. É um negócio que eu não uso, então eu ficava, é caro, aí eu ficava reproduzindo, é caro. Aí quando eu falei, não vou, agora o que eu faço? Legal. E aí é um trabalho muito de autonomia, de buscar mesmo. Sim. Até mesmo eu acho que de informação também com relação à saúde, assim, né? Que você vira vegano, você fala, tá, e aí? A gente conversando antes de começar a gravar, você falou, cara, a primeira semana eu morri de dor de cabeça, eu não sabia o que comer, né? Sim. E eu ficava sonhando com comida, e foi uma coisa que eu não passei, porque eu sempre tive acesso à saúde de qualidade muito boa, e eu sempre tive a preocupação com a saúde por conta de doença crônica que eu tenho. Então, pra mim, eu não tive esse problema de transição, e minha transição foi lenta, né? Demorou uns 6 meses até eu virar vegana. Então, mas pra maioria das pessoas é isso, né? Acorda morrendo de dor de cabeça e acha que é porque tá faltando coisa, normalmente é porque tá faltando alguma coisa, porque seu corpo ainda não acostumou com a quantidade de calorias que ainda não tá E muita regrada. gente por isso acaba voltando a comer carne, né? Porque fala, pô, até tentei virar vegana, mas fiquei anêmica, comecei a ter queda de pressão, então meu corpo pediu que eu voltasse à carne. E aí, realmente, quando volta a carne, cessa, no primeiro momento cessam esses problemas, mas porque aí é uma desinformação nutricional mesmo. Sim, e esse acesso à informação é uma coisa que separa muito, né? Tipo assim, as classes, muito. quando você vê a divisão de classe, esse acesso à informação não é que não existe, as pessoas não têm acesso, mas simplesmente não chega, né? E quando você vê as Instagramers, blogueiras sendo veganas, é isso, é goji berry, sei lá, tâmara, é muita salada, né? Que a gente sabe que não vai sustentar um dia de trabalho inteiro. Então, como que você vê essa questão, assim, do acesso à informação, principalmente com relação à nutrição? E como foi pra você? Cara, eu acho que só agora, com o crescimento tão rápido da Sapa Vegana, que eu tô percebendo como é importante você falar e falar voltado pra esse público. E de uma forma que as pessoas entendam, sabe? Porque realmente, eu tava até, faz um tempo que eu tava conversando com uma amiga, que eu e ela, a gente tem essas conversas há muito tempo, que é o que eu posto no Twitter e no Instagram, é o que eu converso com ela. E eu falei, amiga, eu nunca imaginei que as nossas conversas fossem ser tão úteis pras pessoas. Por quê? Porque é o que falta, tipo, não é, sei lá, informação, nutrição, quanto de proteína tem em determinada comida. Pô, é bom saber disso, mas a galera não sabe na prática. Aí a pessoa, ela fala, ok, vou virar vegana. Ela vive comendo batata frita, aí ela vai ficar doente. Aí ela vai voltar a comer carne. E aí ela vai falar que o veganismo deixa as pessoas doentes. Então, é muito importante a informação e é muito importante você falar com as pessoas do jeito que a população entenda. Não adianta você falar desses ingredientes caros ou de ser fitness. Tá, gente? A gente não quer ser fitness. Eu quero batata frita. Mas eu quero uma batata frita que não explore os animais. Também quero comer bem, compro na feira e tal. Mas é isso, não adianta você falar... Algumas pessoas até me cobram de, mas você não come coisas orgânicas. Não é a minha realidade, entendeu? E eu não vou falar pras pessoas. Eu já falo pras pessoas de quebrada, pretas, LGBTs, que pra se tornarem veganas eu falar, então você vai comer orgânico e alface? Gente, não vai rolar, entendeu? Então é isso, o que falta é o que cabe na realidade das pessoas e o que elas queiram, porque tipo, essas coisas saudáveis demais a gente não vai querer. A gente vai querer algo que é bom pra saúde, mas não esses negócios que a gente nem sabe o nome. Acho que tem uma coisa muito que a gente tem que se preocupar com a coisa do discurso, e a gente vem falando muito aqui sobre uma alimentação justa, saudável, mas não tem como realmente a gente ter um discurso que a gente veio construindo esse fetiche ou esse desejo mesmo num alimento industrializado ou mais gorduroso, né? E aí como é que a gente chega para as pessoas e fala, não, mas precisa comer fruta, folha, grãos, eu acho tudo que orgânico, tudo orgânico, e tem que juntar porque tem os micronutrientes, os macro, então a gente tem que ter essa compreensão e é muito difícil, eu tô dizendo assim, a gente tem que ter como tarefa para todas nós, assim, porque a gente que trabalha com internet, às vezes eu falo, eu acho que o nosso público, ele é bem... Infelizmente, né? Ele é bem homogêneo, assim. A gente tem um público 90% mulher, aposto, não tem esses dados, mas que muitos por cento disso é branca e muito concentrado aqui em São Paulo, Rio... Brasília e Curitiba. Brasília e Curitiba, assim. Então, a gente tá falando com uma parcela da população muito específica. Mas a gente não quer que fique aqui, né? A gente fala com vocês e a gente continua, né? O nosso trabalho não é só aqui no Outras Mamas, a gente fala com as pessoas por aí, nosso ativismo
Ele tenta chegar a mais pessoas, mas é isso que a gente quer como movimento, não é? Chegar a mais pessoas, não quer ficar falando entre a gente. Então, como a gente vai dizer, né? Qual é a dose de dizer do tipo, não, beleza, o importante é veganismo, mas o importante também é da onde vem o alimento, é conhecer a agricultura, mas como colocar isso nas realidades diversas das pessoas? Acho que esse é o maior desafio hoje, misturar, conseguir colocar na prática aquilo que a gente já sabe o que é bom na teoria, né? Um caminho possível dentro desse sistema, o que seriam as alternativas. Como colocar isso para as pessoas? É um baita desafio. Mas acho que é isso, tem que ouvir muito, né? Ouvir primeiro, o que você curte comer? Sim. O que você consegue comer? Você consegue acrescentar uma fruta a mais no seu dia por dia? Você consegue experimentar um legume que você nunca comeu na sua vida uma vez por semana? E é muito o que você faz com o seu Instagram e seu Twitter, né? Sim, então. O veganismo, pra mim, ele foi como a minha transição capilar, por exemplo. Eu comecei por causa do cabelo e aí eu aprendi, né, muitas coisas sobre racismo, tive uma consciência muito grande com isso. E é isso, tipo, eu mostro para as pessoas a receita, você não come berinjela, mas você já comeu empanada. Mas você não come lentilha, mas você já comeu almôndega. E a partir disso, ela me segue por causa da receita de lentilha e ela começa a ver eu falando da exploração de animais, da exploração de pessoas. Então, a gente atrai as pessoas, assim, mostrando a realidade para elas, né? Chamando a atenção delas por um ponto, porque, tipo, a salada chique lá não vai chamar atenção, mas aí, sei lá, o grão-omelete vai chamar atenção e a partir daí você começa a falar de outras coisas. Então é tudo gradual, né? Ela tem que entender a importância de uma alimentação saudável, mas se você começar do radical, entre aspas, ela não vai se interessar. Não adere. Não tem adesão. Exatamente, nem eu iria. Né? Não, mas é exatamente isso, pensando até nos nossos processos. Sim. Pra mim, eu comecei primeiro um veganismo que imitava a carne, né? Imitava o que eu já comia. Então, comecei a tentar buscar parecidos com tudo. Então, a lasanha com soja, tentei achar um queijo, fiz 1000 receitas, até desisti de vez, porque queijo de tremoço, queijo de batata, queijo de mandioca, todos eu tentei. E até comer tofu e falar, tofu é massa. No começo eu detestava. Ou então não ter substituto e falar, não, disso eu não preciso mesmo. E o prato, a configuração do prato não precisa parecer mais aquela configuração que eu estava acostumada. Que era o arroz branco, o feijão carioca, uma carne e uma salada. E hoje o prato é uma mistureba louca. Às vezes é às vezes é só arroz e feijão. Às vezes é só um arroz. Eu tô na fase, uma panela só. Arroz com tudão, assim, sabe? Delícia. Aquele arroz, aí vai um tofu mexido, o próprio feijão, aí tá com os restos de tudo que tem, uma cenoura, um negócio. Pra mim, esse é o prato favorito e prático no momento. Então, o prato ele não precisa mais parecer aquilo que a gente conhecia. Mas isso foi um processo de 4 anos pra mim. E hoje eu experimento coisas diversas, assim. Eu comi cogumelo cru, graças a Nanda Curi. Sabe? Nunca na minha vida. E aí, se eu chegar... Eu ainda não cheguei nesse ponto. Não, mas eu experimentei. Não é que eu como aqui assistindo Netflix comendo um cogumelo cru. Mas se eu falasse pra Thaís, de 4 anos atrás, você quer se tornar vegana? Quero. Então você vai comer esse negócio cru, você vai comer berinjela, que eu odiava, você vai comer não sei o quê. Eu ia surtar. Então muita salada, que eu não sou a pessoa da salada. Então eu acho que esse é um caminho. Se uma pessoa já é mais saudável... já gosta mais de salada, a Babi sempre gostou de salada. Então dá pra ter esse tipo de conversa. Então acho que é entender as realidades. E aí a gente tá falando muito de gosto. E gosto, a gente já falou aqui 1000 vezes, que gosto é construção também, né? Mas tem uma questão além do gosto, que aí eu queria conversar com você. Como falar pras pessoas, porque assim, muito do veganismo vai dessa coisa da autonomia, do tipo... não precisa você comprar um hambúrguer vegano. Faz você o seu hamburguinho. Mas como ter essa conversa dentro desse sistema que a gente vive, que suga as nossas horas e a nossa energia vital. E, tipo, como ter tempo para entender isso como um cuidado e trabalha, transporte, chega em casa... faz o seu próprio hambúrguer de lentilha que você deixou de molho. Eu ouço muito isso, tipo, não, eu só quero pegar uma caixinha da Sadia, da Perdigão, de não sei o quê, e comer. E como retomar essa coisa do que é o tempo pra cozinhar, sabendo que o sistema não dá esse tempo pra gente. Assim. Então, Tipo, responda isso, a resposta do capitalismo. Não, estratégias, né? A resposta não tem.
Fala como que é a sua rotina, né, com relação a isso. Como que você chegou a cozinhar? Você já cozinhava antes, não cozinhava antes? Porque é isso, às vezes a gente fica... Cozinha tudo de domingo e congela. A gente tava conversando antes de gravar sobre o processo de fazer tofu e fazer queijo de amendoim que você faz, né? E, tipo, se você esquecer de deixar de molho, já era, já atrasou, sabe? Aí vai ficar sem a comida, como que faz? Como que é pra você essa questão? Então, há um tempo atrás, eu tenho até uma postagem no Insta que eu fazia, por exemplo, marmitas da semana. Eu fazia no sábado. E durava a semana inteira. Sim. Só que, gente, eu não sou uma pessoa muito organizada. Assim, agora que eu tô entrando na linha, mas eu não sou. Então, o que eu tenho feito é deixar o grão de molho quando eu não esqueço. Você coloca o despertador, aí você coloca um lembrete, pede pra alguém te avisar. Eu tenho um grupo no Facebook que só tem eu, aí eu coloco no título, assim, fazer tal coisa. Sim, não, essa é novidade. Ou sei lá, se você faz um grupo no Facebook, não, no WhatsApp. Tá. Facebook. Aí eu tenho um grupo no WhatsApp, eu deixo ele no topo, deixo fixo assim, aí quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu deixo bem em cima. manda. Porque quando eu você manda entrar, você mesmo. eu vou ver lá. Não, Entendi. Boa, ó, dica, anotem. Aí, geralmente, pelo menos nos últimos tempos aí que eu passei por um processo de mudança de estágio e de casa, aí eu tô me organizando e eu vou voltar a fazer a marmita semanal. Mas até lá, tipo, eu acordo um pouco mais cedo, aí eu faço comida, às vezes eu deixei à noite, quando eu lembrei o grão de molho, refogo algumas coisas, algumas folhas. E arroz e feijão, gente. O mais comum pra mim comer, assim, é arroz e feijão. Essas receitas diferentes que eu posto no meu Insta é, tipo, de final de semana. Dias aleatórios, assim. Eu não como aquilo todo dia. Porque demanda um tempo. E aí eu estudo, eu trabalho, eu passo, tipo, mais de 5 horas no transporte público, então, por dia. Então, eu não tenho todo esse tempo. Realmente demanda um tempo, mas demanda menos tempo do que as pessoas acham. Porque as pessoas acham que a gente fica 24 horas na cozinha. Sim. E não é bem assim. Tipo, tem receita que vai demorar, tipo, é mais elaborada, por exemplo, essas, tipo, tofu, queijo de amendoim. Mas na prática, você vai fazer arroz, feijão que você já fazia. Sim. Você vai refogar umas folhas que se você não fazia mesmo comendo carne, era importante fazer. Deveria fazer. Deveria fazer, fritar uma batata e é isso, sabe? Sim. Basicamente é isso. A gente vai criando uns macetes e umas estratégias pra ser mais rápido, né? No Sim. começo eu era bem lenta, eu também fazia isso das marmitas da semana, eu trabalhava até de sábado, então eu tinha o domingo e eu passava o domingo inteiro cozinhando, porque eu fazia umas receitas longas dessas de acompanhar no YouTube, aí botava no forno, aí demora lasanha, quibe, coisas Fazer mais muito nada, demoradas. né? Só cozinhava e Só trabalhava. cozinhava, e terminava o domingo podre, e hoje em dia tenho mais tempo livre, mas eu sou muito mais rápida pra cozinhar, já percebi isso. E aí não preciso de coisa tão elaborada. É isso, é o arroz, o feijão. E essa coisa de fazer tudo numa panela só facilita pra não ter tanta louça. E o importante, gente, taca nutriente misturado em alguma coisa, pra não ser um terceiro elemento, um quarto elemento. Então, maravilhosa da Cris Maimone, gravou o episódio com a gente Nutri, eu tô passando com ela, né, de consulta. Maravilhosa, aliás, indico. E ela deu uma dica assim, por exemplo, eu faço feijão, no feijão eu já pico abóbora, uns talos de brócolis, ataca tudo no feijão. Quando cozinhar já vai tudo. Por quê? Ali já vai ter mais nutriente do que só o arroz e feijão. É o arroz e feijão, só que o feijão dela já tá tão turbinado que bastou. Joga uma farofa em cima... Perfeito, mas nada. Igual você faz da panela só, eu sou a rainha do forno, né? Eu jogo tudo no também forno, é bom. já até começar a dar uma torradinha. Sim. E ó, você pode comer os legumes no forno, assim, aí depois que sobrar, você bate, faz sopa. Já tá tudo no ponto pra bater, entendeu? Bate com feijão. Às vezes, juro, gente, sobe os legumes no forno e feijão, bate tudo no liquidificador, virou uma sopinha. Com um pedacinho de pão, tá tudo certo. A gente vira um bicho criativo, Vira né? um bicho criativo. Sim. Então, acho que é isso, assim, não tem a solução. A solução seria um outro modo da gente viver, um outro sistema em que não fosse uma coisa extremamente cansativa e pesada. A gente ter que ir pra cozinha fazer o nosso próprio alimento, né? Deveria ser a nossa prioridade, o nosso dia devia estar sendo construído em cima disso, em cima das nossas necessidades. Então, o que é o básico pra gente? É o dormir, é o comer, se alimentar, é o se relacionar. O que mais, gente? Acabou, né? Não, trabalhar é importante. Não, eu tô dizendo né? assim, o corpinho, assim. Sim. O corpinho precisa disso. E aí, só que aí o sistema massacra de uma forma que essas necessidades do corpo viram, eu não tenho tempo pra isso. A coisa da produção é tão longa que a gente não tem o tempo de fazer as pausas pro lanchinho da tarde. O que você come, assim, à tarde? Fora as refeições grandes, você come fruta? Você faz coisas? Não, eu como o dia inteiro. Eu como à tarde. Eu sinto muita fome à tarde. Nossa, sim.
Então, é porque assim, a minha marmita, ela é um pouco grande. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu como ela na hora do almoço, no estágio, e depois quando eu tô indo pra faculdade, assim, eu como no ônibus, porque eu tenho tempo. Tá. Então, eu sento lá no segundo ônibus, dá pra sentar e eu como. Ou, às vezes, tipo, eu faço um bolo, ou eu faço o pão de queijo vegano e deixo congelado. Aí você assa de manhã enquanto você tá tomando banho, aí você coloca no coisa e come à tarde. Eu faço cuscuz, essas coisas assim, nada muito elaborado. Sim. Também não fico comprando coxinha de jaca na rua porque eu tenho dinheiro. Então, porque eu coxinha de gosto- jaca é caro, É né? caro, exatamente. Então, geralmente, eu como a minha marmita, tipo, 2 vezes, assim. Mas é porque eu gosto mesmo, gente. Sim. Arroz e feijão, é. pra mim, é sempre perfeito, então. A gente falou já disso aqui, como Já. tem essa coisa do pudor de comida de café da manhã, comida de almoço, comida de lanche, comida de janta. E não pode Mas que- repetir, né? mas que não precisa ser, né? Você pode comer um arroz e feijão de manhã se você tá afim, ou você pode comer... É. Se é o final de mês, não tem dinheiro pro pão, tudo bem. Como arroz e feijão. Fiz isso Sempre esses bom, dias. gente. Eu comeria arroz e feijão o dia inteiro. Cuscuz, Sempre bom. mandioca também, qualquer hora do dia. É, uma coisa que eu não tenho costume de fazer, mas é prática pra galera levar de lanchinho, é só a mandioca ou macaxeira cozida. Bota isso é num muito bom. potinho, Um pouquinho um de orégano e salzinho. azeite. Gente, eu achei Perfeito. ofensivo, porque eu tenho alergia à mandioca, mas tudo Que? bem. Nossa. Sim, eu tenho, gente. Você é a primeira pessoa que eu conheço que tem alergia à mandioca. Eu Essa é estou uma chocada. É, eu tenho, mas assim, façam, porque realmente dizem que é muito bom. Meu Não, sonho mas você é faz fazer batata, comer. batata doce. Sim, batata, É igual, é. é equivalente. É igual. É, É, não, A gente tá tentando ser legal com você. não sou legal, mas é porque a Thaís é time batata, eu sou time Eu sou. mandioca. Ai, eu amo batata também, meu Deus. Não, eu amo mandioca, é um time difícil de escolher. Tem essa discussão, mas é que a batata, eu não sei explicar a relação com a batata, é uma coisa. Então fala pra gente qual que é a sua receita favorita, assim, do dia a dia. Você já falou arroz e feijão, mas assim, uma receita mais elaborada que Uma você receita gosta, que você fez que já. você né? fez. E qual que faz mais sucesso com a galera no Instagram e no Twitter? Eita, nossa, gente, muito difícil. Eu acho que a galera tem gostado muito foi a que eu fiz a almôndega de lentilha. Tipo, a galera Perfeito. descobriu agora que dá pra comer lentilha de outras formas, o que também pra mim foi surreal quando eu descobri. E muita gente tem feito, assim, eu tenho gostado bastante. Eu gosto bastante. E tem uma outra, que é a almôndega também, é a almôndega de resíduo de leite de amendoim. Acho que mais eu gosto do que a galera, mas é porque é perfeito. Perfeito. E é muito barato, porque você faz o leite de amendoim, que já é barato, e faz a almôndega. Agora, pessoalmente, assim, a receita que eu mais gosto é a batata frita. Então, eu tenho um problema com fritura que eu morro de preguiça de fritar as coisas. Porque meleca tudo, o chão da cozinha fica gordurento, aí eu não frito nada, eu faço tudo assado. Mas eu fiz as almôndegas, aí eu fiz frita e na verdade foi uma mistura das duas almôndegas, que foi a lentilha com o resíduo. Aí fica muito bom. Perfeito. Ficou tipo um quibezinho. Essa coisa do resíduo de amendoim, a tia Selma, aqui de São Paulo, que eu falo sempre, que vocês sabem, que é o Toya Viga, ela faz uma linguiça salsicha. É tipo uma salsicha, de resíduo de amendoim. De resíduo de Nossa, amendoim. É muito perfeita, bom, é perfeita. É Eu muito quero. boa, é muito boa. Vamos lá, Preciso. vamos. Vamos. É muito boa, gente. Quem não comeu ainda tem que pegar o dia certinho, porque a tia é aquele esquema de cada dia É uma comida. é uma comida diferente. Fica de olho no Instagram o dia que tiver. Salsicha de resíduo de amendoim, vocês têm que correr. Outra coisa que eu fiquei curiosa de saber, você tem alguma inspiração, assim, no mundo vegano, né? A gente pode falar depois, tem Da vida. várias lutas, né? Uma inspiração, sei lá, no movimento negro, uma inspiração de uma sapatona foda, uma inspiração de mulher. Mas eu queria saber, no mundo vegano, tem alguém? Tem a vegana sem grana, a Carla. E tem os irmãos do vegano periférico. E tem a vegana em movimento também. Assim, muitos veganos negros, assim, a galera do movimento afro-vegano. Tipo, eu amo eles de paixão. Eu recomendo pra todo mundo, porque me inspiram demais. E aprendo muito com eles também, sobre afro-veganismo. E é isso, acho que principalmente pessoas negras veganas é quem mais me inspira, assim. É que eu me identifico, né? Então, Obviamente. Você fez uma lista, acho, no Twitter, né? Com todo mundo. Fiz uma lista. Bem legal. Você deu uma entrevista pro Quilombo Cibernético, que a gente vai colocar o link no Medium, tá, gente? Eu fiz um post sobre o Medium, quem não leu, leia lá no Instagram, explicando o que é o Medium, que a gente tanto fala aqui, que é o nosso blog, que a gente escreve todas as referências dos episódios. E muita gente não sei onde tá, o que faz, que não vê, e aí depois que eu perguntando onde é que tá as referências, tá? Tá no Medium. E você falou bastante sobre a questão da alimentação e ancestralidade, né? Que é muito o trabalho da Brice Harper, de uma galera nos Estados Unidos, que agora eu tô vendo com o movimento vegano, eles trouxeram pra cá também essa questão da ancestralidade, da comida originária africana, assim. Como que é pra você e como que você descobriu isso? Como você Inclusive, a aplica gente no tem dia a um dia? episódio com a Ellen e a Renata do Mavi,
Que a gente muito gravou bom. com elas, que é muito boa. Quem não ouviu, volta lá. Não lembro o número agora do episódio, mas não faz tanto tempo. Vocês procurem no Medium também. Ou direto aí no aplicativo de vocês. É um episódio Movimento Afro-Vegano com a Ellen e a Renata. Foi muito pelo movimento afro-vegano, assim, muita coisa eu não sabia. Porque quando eu comecei no veganismo foi por achando que... Não achando, mas assim, mais focada no lance da comida. E aí comecei a pensar em outras coisas depois, né? E com eles eu comecei a ter essa visão para pessoas negras e a alimentação, algumas coisas que eles postam. Quando indicaram um documentário Vegano Invisível. E aí eu fui ler, tem um site, eu acho que é Black Vegans Rock, não tenho certeza, mas sobre veganos negros do mundo inteiro. E aí eu comecei a acompanhar o pessoal, o Congo Alinária também, falando sobre comida ancestral, comida do Congo vegana, né, não adaptada para o veganismo, vegana de fato. É isso, assim, foi bom, eu acho que não tão na prática, assim, no dia a dia, mas tipo, pra eu entender que é mais sobre mim, sobre pessoas como eu do que eu imaginava. Entendeu? Porque as pessoas têm a ideia de que veganismo é coisa de branco e não é. Tipo, o nome veganismo talvez seja, ou esse movimento que vem com muitas pessoas brancas ricas talvez seja, mas essa ideia de respeitar o meio ambiente, respeitar os animais, não é uma ideia branca. Não foi com pessoas brancas que eu aprendi sobre respeito. E aí eu vejo que tem muito mais a ver com os meus ancestrais do que eu imaginava. Então foi muito bom ter essas referências. Legal. O documentário que você falou não tem traduzido aqui, é o The Invisible Vegan. Eu não sei que processo que tá, vamos pesquisar isso até pra colocar. Mas elas, na época, o pessoal do MAV tava atrás de legendar, né? Não sei se já foi lançado legendado. Eu acho que ainda não. Não, né? Mas é um documentário muito legal, vocês conseguem ter acesso pelo menos ao trailer. No trailer já tem muita informação. Legal. Foi isso que eu vi, sim. E é muito massa. Eu vou colocar o link no Medium pra vocês darem uma olhada. Mas esse é um documentário que a gente fala, acho que desde o episódio 1 a gente fala o quanto impactou também a gente ter visto só esse trailer, quanta informação tem ali que a gente desconhece realmente. Pelo veganismo, a gente associa, né? Porque o termo cunhado, Europa, ativistas brancos e tal. Mas é realmente essa ideia, né? Por que a gente associa essa ideia, uma ideia de se alimentar de alimentos que vêm da terra? Quem será que eram as pessoas, pensando em Brasil, quem eram as pessoas que mais cuidaram da terra? Quem eram as pessoas que se alimentavam com alimentos que vinham da terra? Os povos originários daqui, os indígenas. Então, a gente também fazer esse movimento para trás e entender como um conceito mesmo, como uma ideia de o que é o veganismo pra gente, é muito mais abrangente do que só esse nome veganismo que surgiu na Europa tão depois. Sim, é muito legal. E hoje mesmo, antes de gravar com você, eu tava ouvindo um podcast de fora que chama The Vegan Vanguard, que são duas mulheres, uma canadense e a outra, se não me engano, é francesa, que elas falam sobre antiopressão, toda essa conexão, e pra mim foi muito legal achar isso, mesmo elas sendo brancas, pessoas de países extremamente capitalistas e que estão muito inseridos no sistema, muito mais que a gente, talvez, falarem de antiopressão e a ligação entre todas as lutas. E aí elas entrevistaram em uns episódios a Júlia Feliz Brook, eu não sei como é que fala o nome dela, que ela é porto-riquenha e ela fundou meio que um movimento, um encontro, um site que chama Veganism of Color, que é o veganismo de cor, que são só pessoas latino-americanas e negras, e ela pega muito na questão LGBT também, que ela também é, e foi muito interessante ver ela falando sobre isso, assim, e eu não busco muita referência de fora, porque aqui já tem gente falando, mas é legal ver outras pessoas falando. Sim. E ver sobre essa conexão de uma forma meio internacional, né, todo mundo se unindo, todas as pessoas de povos também originários ou da África que também estão se unindo nesse sentido de, putz, a gente é uma coisa só, né? Nesse sentido de a opressão tem a mesma raiz e a gente precisa lutar contra tudo de uma vez. Fica aí a dica. Então você falou disso, eu queria puxar isso também, sobre a questão de ser uma mulher lésbica, assim, o quanto isso mistura no seu posicionamento, não tem como, né, dissociar o seu posicionamento na internet, o quanto isso trouxe. Se você sentiu que essa luta que você, né, que surgiu depois, que foi o veganismo pra você, se isso foi uma somatória já na sua, não sei se era uma militância ou só o fato, né, o ser uma mulher negra e lésbica, se o veganismo se somou ou se foi mais uma divisão, assim, uma coisa diferente num outro lugar, ou se você sentiu que isso se uniu a pautas que você já tinha, a lutas que você já carregava com você. Como foi esse processo pra vocês? Então, o
veganismo, ele me ajudou, acho que a me posicionar muito, assim, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, enfim, mas ele me ajudou a me posicionar, porque aí eu, enquanto mulher lésbica, eu digo pras pessoas, mesmo sem dizer nada, que eu não aceito determinadas coisas que me impõem. E daí o veganismo me ajudou nisso, sabe? De saber me impor. Então, eu escolho a roupa que eu vou vestir, eu escolho, entre aspas, com que eu vou me relacionar, no sentido de gostar, né, de opção. E eu escolho o que eu vou comer. E, tipo, isso eu sinto que acaba sendo uma afronta maior para as pessoas, né? Tipo, além de você ser sapatão, além de você é vegana. Então, tipo, você quer escolher o que você comer, você quer comer, enfim. Mas eu acho que a questão, assim, que eu vejo que mais me chocou, eu acho, é perceber, com Sapa Vegana, como, mais uma vez, as pessoas que se dizem veganas, elas não questionam sobre outras opressões. Por exemplo, no dia que eu falei sobre visibilidade lésbica, que foi o ano passado, no Sapa Vegana, foi um dos dias que eu mais perdi seguidores, assim. Fora esse, foi quando eu falei de racismo. E, tipo, cara, você tá dizendo que você é de um movimento que é contra as opressões e você vai parar de me seguir. Parou de me seguir, assim, dane-se, foda-se. Mas, assim, olha o que isso significa. O tanto de pessoas que pararam de me seguir porque eu sou lésbica. Então, peraí. Tudo bem ser vegana, mas ser vegana, porém, depende. Ser vegana do jeito que eles vocês achavam querem. que sapo era puro. Era de sapo. Mas vocês ainda acham. Gente, sinto informar, não é de sapo. Muito bonitos os sapos, mas não é. E eu acho que me ajudou, essas duas lutas, me ajudaram a perceber como não adianta falar de uma coisa só. Como a gente precisa falar em todos os ambientes de todas as lutas. Sabe? Porque as pessoas, elas se dizem coisas e elas dizem que apoiam coisas, mas há limites, assim, até não sair da zona de conforto delas. Acho que é mais isso, assim, na prática, no dia a dia, é isso, de perceber que eu preciso me posicionar não só como vegana, mas como mulher lésbica também, para as pessoas veganas entenderem que elas precisam abrir o espaço para outras pessoas. É chocante pra gente, assim, quando tá cada vez mais inserida num movimento que a gente fala tanto em ser anti-opressões e exploração e violência, pensar que existe muito ainda um veganismo que não é antirracista, um veganismo que pensa somente como se fosse possível isolar a luta pela libertação animal, isolar do resto do que acontece na nossa sociedade, assim, e como se fosse possível, né, mesmo se essas pessoas que se dizem só pelos animais, se fosse possível conseguir a libertação animal em cima de outras opressões, assim. Então, é bem chocante que ainda exista isso, mas na real não é chocante, né? Na real é só... Calma. Quem é nosso presidente agora nesse momento? Não é chocante. Não, mas eu penso chocante assim, porque eu já penso o veganismo, né, dessa maneira, como a pessoa entendeu uma forma de opressão, ela entendeu violência, ela entendeu... Mas não é chocante, porque a gente tem dado dolabella, não é chocante, entendeu? Tem várias... E as próprias comparações, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que veganos fazem, então tem muita coisa deslocada mesmo. Mas é chocante pro veganismo que a gente acredita, né? É chocante porque a gente pensa de uma sociedade, o que a gente pensa nessa harmonia e liberdade para todas e todos mesmo, assim, né? Não para uma parcela. Então, é muito massa que tenha cada vez mais pessoas falando desse veganismo. A gente fica especialmente muito feliz. A gente tem esse espaço aqui nesse podcast e a gente acredita mesmo que a gente tem que ocupar. Gente, a gente fala de fazer um trabalho na rua, de fazer um trabalho no dia a dia, que é mega importante, mas assim, a internet tá muito aí para as pessoas, muitas vezes o primeiro contato. Então, Twitter, podcast, YouTube, Instagram, criem, nunca é demais. A gente ouve sempre alguém falando, ai, mas eu sou tímida. Eu acho muito massa você falar que você é tímida e você tá fazendo as coisas, entendeu? Sim. Mas é isso, com timidez ou com insegurança. Tem 2 pessoas tímidas ou 3 pessoas tímidas. Depende. Com insegurança, achando que não vai ser relevante, porque a gente acha, nossa, já tem tanta gente falando. Se o seu veganismo ou se o que você fala é um veganismo ou é uma causa que realmente luta contra a violência e contra qualquer forma de destruição e exploração, tem espaço para você falar sim. Então a gente super incentiva que todo mundo coloque a boca aí, porque a gente precisa, essa sensação que a gente falou lá no começo, quando eu virei vegana e entrei na internet, eu vi um movimento que não me representava, a gente precisa virar isso, entendeu? Então vamos transformar num movimento que, né? Quando uma pessoa chegue na internet, procure por veganismo ou veja as primeiras referências, a referência seja a Lu, a referência seja os meninos do Vegano Periférico, essas sejam as referências, sabe? E não outras. Então é isso. Então a gente tá falando em coloquem suas vozes, coloquem suas coisas, tem novidade. Então além de Twitter
e Instagram e Facebook. Onde mais ouviremos Sapa Vegana? Olha a pressão, olha a pressão. Olha, Sem pressão, sem pressão. Tá rolando aqui, né? Então, eu e a Vegana Segrana, a Carla, estamos nos organizando para lançar um podcast. Mas é porque a vida tá corrida, gente. Vai acontecer, tá bom? Só esperar um pouquinho que vai dar certo. Aí logo a gente divulga aí. Legal. Eu vou ficar muito feliz que essa podosfera... Outro lugar que a gente que precisa ocupar e que precisa estar mais diverso é a podosfera. Então vem, a gente ama, recebe mulheres podcasters. Você já tá no grupo, né? Estou. Que legal, que legal. É isso. Bom, então, é isso? Acho que é isso. Então é isso. Obrigada, Muito Lu. obrigada. Foi muito bom, muito Foi legal. muito legal. Valeu. Espero que você tenha curtido. E agora é os seus, gravar os seus. Ai, vai acontecer, gente. Homens, eu sinto muito, mas o nome é nem homem nem peixe. Ai, eu amei! Nem peixe, nem homem. Aí já errei, tô nervosa. Independente da ordem, nem peixe, nem homem. Muito Eu amei. bom, muito bom, muito legal. Bom, maravilhosas. Valeu, gente. Valeu. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau, tchau.